Olá, turmas. Vamos seguir aqui com operações sobre frações, tá certo? Dessa maneira, vamos falar de adição e subtração, tá? São operações simples. Eu acredito que vocês já tenham uma boa noção, apenas para a gente relembrar. Então, a gente vai passar aqui um vídeo rapidamente, tá? Para vocês relembrarem isso, tá? Então, a primeira situação que a gente deve observar quando a gente está somando, vamos falar da adição e subtração primeiro, né? Depois a gente vai falar da multiplicação e divisão. Mas para somar ou para subtrair frações, primeiro a gente vai observar o seguinte: se as frações possuem os mesmos denominadores, ou seja, denominadores iguais, que a gente chama frações homogêneas, significa o quê? Que todas as partes fracionárias têm o mesmo tamanho, tá? Se eu tenho 3 quintos somado mais 1 quinto, como está aqui, olha, como está aqui, significa o quê? Que eu dividi o inteiro aqui em 5 partes, aqui também eu dividi o inteiro em 5 partes. E aqui eu estou pegando 3 desses mais um desses, tá? Então, para somar, fazer a soma de frações com o mesmo denominador, ou seja, frações homogêneas, basta a gente somar os numeradores, tá? E o denominador permanece o mesmo, porque o denominador caracteriza o quê? Em quantos pedaços o inteiro foi dividido, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, 3 pedaços mais um pedaço dá o quê? Dá 4 pedaços de 3 de quintos. Ou seja, eu tenho 4 quintos, tá? O inteiro aqui foi dividido, tanto esse como esse, foi dividido em 9 partes. Então, se eu pegar 4 mais 8, ó, 4 partes mais 8 partes, eu vou ter aqui o quê? Vou ter 12 partes de nonos, ou 12 nonos, certo? E aqui eu poderia, ó, isso aqui, esses dois números são múltiplos de 3, então eu poderia simplificar tudo por 3, ó. Sempre que a gente estiver fazendo uma operação com fração, é importante a gente, no final, transformar a fração numa fração irredutível. Nesse caso aqui, ó, 5 e 4 não tem divisor comum, então continua, isso aqui é uma fração irredutível. Mas 12 e 9 não é uma fração irredutível. Por quê? Porque eles têm um divisor, possuem um divisor comum que é 3. Então 12 dividido por 3 dá 4 e 9 dividido por 3 dá 3. Aí sim, 4 terços é uma fração irredutível. Essa daqui, a soma, né? E subtração. 7 sextos menos 3 sextos, tá? Então, olha, denominadores iguais, o que é que eu faço? Eu vou subtrair os numeradores, olha. 7 menos 3, 4, 4 sextos. Mais uma vez, olha, 4 e 6 são pares. Então, isso aqui não é uma fração irredutível. Vamos transformá-la, tá certo? Se são pares, os dois elementos são pares, então eu posso dividir todo por 2, olha. Tá? Então, vou simplificar. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. 2 terços é uma fração irredutível. Por quê? Porque 2 e 3 não tem divisor comum entre eles dois. 2 sétimos e 2 sétimos, tá? Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou conservar o denominador, que é 7. E aqui eu vou subtrair. 2 menos 2, 0. Tá? 0 dividido por 7 dá o quê? Dá 0. Tá? Lembram que o nosso problema é o quê? É 0 no denominador. Mas o denominador é 7. Então, 0 dividido por 7, ou seja, você dividir nada por 7 pessoas, ninguém vai receber nada. Entendido? Então, tá aí. Então, operações com frações, adição e subtração, denominadores iguais ou frações homogêneas, tá certo? A gente opera mais com o numerador. E sempre a gente tem a atitude de simplificar, transformar essa fração irredutível quando não for o caso. Ou então quando for o caso também, né? Bom, e se os denominadores são diferentes, pessoal? Aí a gente vai ter que trabalhar com o MMC, tá? O MMC tem a função de transformar, colocar as frações numa situação homogênea, ou seja, deixar os inteiros divididos pela mesma quantidade ou pelo mesmo denominador, certo? Então, como eu falei há pouco tempo para vocês, se eu tenho dois denominadores ímpares entre si, ou seja, se não possui divisor comum entre eles, tá? Então, o MMC vai ser exatamente o produto deles dois. Ó, 2 vezes 3, 6. Então, 6 vai ser o MMC. O que é que eu faço nessa operação? Esse MMC eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, tá? Então, divido e multiplico. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2.
mais, né? Esse sinal do mais. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. E aqui, como o caso anterior são iguais, conserva e soma apenas os numeradores. Dá 5 sextos. 5 sextos, pessoal, não tem divisor. 5 e 6 não tem divisor comum. Então já é uma fração irredutível. Vamos para frente. Letra B. 3 e 4. 3 e 4 entre si são ímpares entre si. Não é que 4 seja ímpar, mas entre si não tem divisor comum. Então eu posso multiplicar para achar o MMC, tá? Então 3 vezes 4, 12. Certo? 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tá? E aí somando aqui dá o que? 10. 12 avos. Não é irredutível porque são pares. Olha, eu posso dividir tudo por 2. Posso dividir tudo por 2, que vai dar o quê? 5 sextos. Aí sim, aí ela é irredutível. Tá? Então, pessoal, aqui eu tenho mais, tá certo? Eu tenho 4 frações aqui, olha, tá? 4 frações. Então, para achar o MMC disso aqui, eu posso fazer aquela operaçãozinha, né? Olha, 5, o MMC, 5, 4, 2 e 10. Tudo por 2, começa pelos pares, olha, que é o menor ímpar, tá? Tudo por 2, repete o 5, não é divisível. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Ainda tem um par, olha, divide por 2. Então, repete o 5, 2 por 2 dá 1, repete o 1 e 5 repete. Agora só por 5, olha, 1, 1, 1 e 1, olha. Então, o MMC termina quando você, todos esses valores aqui, todos esses números terminam em 1 aqui, olha, na divisão. Vou multiplicar aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, o MC aqui seria 20, tá? Então, aqui, 20 mais, certo? 20 mais 20 mais 20. Que eu também podia fazer um mesmo traço de fração, tá? Então, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 1, 10. 20 dividido por 10 dá 2, 2 vezes 3, 6. Certo? E agora, mesmo denominador, eu vou apenas somar, não é isso? 15 mais 4 mais 15, 19, 29, 35. Tá? 35. 35, tá certo? Olha, eles têm um divisor comum que é quem? 5. Então, tudo por 5 dá 7 e dá 4. Então, isso aqui é a fração irredutível. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem, que eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito grande.